ferramentas de manipulação é o conceito de morte. É um paradigma que nos foi ensinado e transcender isso é libertador. Eu sou Gabriel Nogueira e este é o canal Sem Limites, onde não limitamos a capacidade do ser humano. Bom, nós temos diversas formas de enxergar a morte e diversas esferas da nossa sociedade enxergam de uma maneira. Então, tem quem acredite que quando a gente morre, a gente entra em um sono profundo e fica aguardando o juízo final. Tem gente que acredita que se nós tivermos algum tipo de postura, nós vamos para um paraíso, acariciar leões. Tem quem acredite que a gente vai para o inferno se não fizerem determinadas coisas. E tem quem acredita que quando morrer vai ter um céu com 20 virgens esperando. Uma coisa muito importante que nós precisamos entender sobre este conceito de morte é que, de acordo com o senso coletivo, é um momento doloroso. Então a morte, ela traz medo. E este conceito do medo é justamente o sentimento que esta ideologia pregada quer que você sinta. Por quê? Através do medo, nós conseguimos manipular o outro. Porque o medo, ele baixa a nossa vibração. O medo, ele impede a gente de agir. Ele trava a gente e não nos deixa ver as outras possibilidades fora do medo. Tudo que nós conseguimos alcançar se não tivermos o medo. Aí a gente vai falar assim: bom, mas eu preciso do medo, porque sem o medo, como que eu vou saber se eu não posso pular do precipício? Aí a minha visão é completamente diferente disso, porque existe a lógica que se você pular, você vai passar dessa para melhor. Então, o medo é uma vibração, é uma frequência completamente contrária à vida. E a vida não no sentido de estado, de concepção, mas no sentido de viver, de agir, de buscar o que você quer. Então, em diversos grupos que existem aí no planeta Terra, eles pregam o medo, então estipulam um padrão de vida para você viver, para que você consiga, no final da sua vida, alcançar um ponto específico. Porém, essa manipulação que é feita nos faz não viver e não enxergar as diversas vertentes do que é a vida. É triste falar, mas tem pessoas que elas não acreditam em Deus. Elas simplesmente têm medo de ir para o inferno. E isso trava completamente o entendimento. Porque se você acredita que se você fizer algo contrário com o que o outro está falando, você vai para o inferno, então você não consegue nem questionar se o que aquela pessoa está falando realmente é a verdadeira essência da verdade. Porque se você questionar, você está indo contra, né? Existe um pensamento, mas questionar não é isso. O questionar é buscar profundidade, é perguntar, é apontar, é debater, justamente trazer a etimologia da palavra inteligência para a nossa vida. A etimologia da palavra inteligência, ela deriva de uma palavra do latim, que é intelligere, que é um composto de duas palavras, intus e ligere. Intus significa entre e ligere significa escolher, ler. Então, a concepção do ser humano, que é um ser pensante, diferente dos outros animais da sociedade, é inteligência, é avaliar e escolher aquilo que te serve, que é questionar. E só quando nós abrimos esse campo do questionamento, por exemplo, do que é a morte, nós podemos ir para um nível de profundidade, para um nível de compreensão maior, sem desafiar nenhum tipo de crença, nenhum tipo de Deus. Afinal, todos nós somos deuses. E só quando entendemos isso, percebemos que, de fato, a morte não existe. Não existe uma morte. É claro que o nosso corpo físico até pode morrer. Essa matéria orgânica que nós estamos utilizando aqui, nesta realidade. Mas a nossa essência, a nossa alma, ela é muito mais profunda do que isso. Se nós observarmos a natureza, nada na natureza morre.
Uma folha, quando seca e cai no solo, ela alimenta o solo, ela se transforma, nada morre, tudo se transforma. Um animal, ele vai chegar nos seus últimos dias, ou ele vai alimentar um outro animal e vai permanecer vivo na vida do outro, ou ele vai se decompor e também alimentar o solo. Uma árvore que cai, que seca. Então, se na natureza as coisas sempre se transformam, por que nós seríamos diferentes? De acordo com os meus estudos, eu tenho uma compreensão de sem rótulo, sabe? De dizer que é encarnação, reencarnação, não importa. Mas hoje eu acredito, e isso fez eu aceitar e ter uma compreensão da vida muito mais leve, muito melhor, de que nós estamos aqui, quando nós morrermos, nós vamos continuar a nossa jornada. A nossa alma é viva. Então, de fato, quando a gente sair daqui, a gente vai para um outro lugar. Uma pessoa cética vai falar que não é comprovado, mas quem estuda a espiritualidade sabe que é comprovado. Mas observe dentro de você. Eu mesmo antes de conhecer e de me aprofundar um pouco nas filosofias, nas espiritualidades da vida, eu percebia que dentro de mim tinha coisas, tinha conceitos, tinham aprendizados que não vieram daqui, não vieram de uma escola, não vieram de alguém que me falou, era simplesmente algo que surgia, que fluía de dentro de mim. Então, a nossa alma é milenar, eu sinto isso. Eu sinto que eu estou aqui vivendo uma realidade de 80, 100, 120 anos, mas que eu tenho uma natureza milenar, que eu já vim de uma caminhada muito longa. E agora eu estou aqui. Precisei esquecer de que toda essa jornada representou para mim, para chegar aqui e aprender o que eu preciso aprender, viver o que eu preciso viver, me descobrir e quem sabe lembrar de coisas de um outro momento, de uma outra vivência. Eu já tive alguns vislumbres disso. Tem gente que consegue dizer assim, detalhadamente. Tem crianças que chegam aqui e falam: eu era tal pessoa, e aí quando vai lá estudar e ver, e acham lá nessa pessoa. Tem um caso muito interessante de um garoto que, não sei, nos Estados Unidos talvez, que ele nasceu e falou: eu era tal pessoa, eu tô enterrado em tal lugar, e aí foram lá ver e era essa pessoa. Então quando a gente começa a entender isso, e também entendendo outros conceitos de filosofia, de apego e tudo mais, a gente vê que quando um familiar, por exemplo, nos deixa, a gente pode escolher não sofrer com isso. Eu já fiz um vídeo falando sobre o sofrimento, que o sofrimento é algo do ego. Inclusive eu posso deixar aqui o link, que nós conseguimos olhar apenas pelo aprendizado que aquilo está nos mostrando e deixar aquela pessoa aí, a energia dessa pessoa está viva ainda, tanto nas nossas ações que foi impactada por essa pessoa, quanto a essência dela, que foi por uma outra jornada e que está viva no universo. E por estar em uma outra dimensão, a gente pode não ver, mas se nós estivermos perceptivos, nós conseguimos sentir, porque elas vêm nos visitar em alguns momentos. Então isso é transformador, viver com essa visão de que se acontecer alguma coisa, a inteligência suprema está mandando aquilo para o melhor desenrolar na sua vida, muda toda a concepção, tira esse medo de morrer. Tem muita gente que tem tanto medo de morrer que deixa de viver, tem tanto medo de ir para o inferno que acaba que vive uma vida encaixotada dentro de uma caixa e não se descobre, só fica executando o que o outro diz, sem questionar, sem ir atrás de entender por trás de cada aspecto do que é a vida, para que a gente consiga viver aqui e aprender e executar tudo que a nossa missão de alma precisa, para quando a gente sair daqui, a gente ir para uma vibração que seja a que nós estamos, porque esse conceito de inferno não existe, isso é uma concepção de Hollywood. É claro que vão ter lugares no astral com baixas vibrações e outros lugares com vibrações mais positivas, mais altas.
Mas tudo isso tem a ver com a sua vibração. Se você estimula baixas vibrações na sua vida, se você tem atitudes negativas, se você faz determinados tipos de ações, quando você sair daqui, você vai ressoar com essa energia. Campo eletromagnético, mecânica quântica. Você vai ressoar e vai para um lugar condizente à sua vibração. Então, se você tiver numa vibração boa, você vai continuar naquela vibração e seguir a sua jornada de aprendizado em uma outra realidade, em uma outra dimensão, em um outro espaço-tempo. E assim vamos continuando, lapidando a nossa alma para cada vez mais estar próximo a uma consciência elevada, como Jesus Cristo, como Krishna, como Chico Xavier, como várias pessoas que passaram aqui neste planeta e que trouxeram essa missão, resgataram esse significado dentro da gente, para que a gente trilhe essa jornada do caminho do meio, nem tão matéria, nem tão espiritual, mas o caminho do meio ajustados, sem medo de morrer, sem medo de viver. E se eu morrer aqui agora, é a vontade de Deus, é o que Deus tinha para mim. Eu completei a minha missão, eu passei de fase, eu vou para a próxima. A saudade vai ficar, mas a felicidade também de ter conhecido aquela pessoa, de saber que essa pessoa foi para um lugar melhor, de saber que ela teve o seu valor e que marcou a sua jornada. Então, vamos entender esses conceitos, vamos aprofundar, vamos nos libertar da morte que não existe e viver cada dia mais o que a gente quer, sem medo. Curta o vídeo, compartilha, manda para mais pessoas que precisam se desvencilhar desse conceito da morte.